Obrigada por você estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre um sentimento que atinge todo ser humano, mas principalmente as crianças. Vamos parar e pensar, nós nascemos com medo? Não, né? Então, o medo ele é adquirido de várias formas. E eles vão se acumulando ou a gente vai eliminando de acordo com a nossa maturidade e aprendizado, né, no decorrer da vida. Mas as crianças normalmente, elas não têm medo de tomada, de colocar a mão em coisas quentes, em pegar em bichinhos, coisas que a criança não entende que pode prejudicar, pode machucar, pode ferir. Mas o pior dos medos são os medos da imaginação, são os medos que colocaram na gente e que a gente tem que aprender a trabalhar de uma forma muito delicada, porque isso aí vai repercutir para o resto da vida se não for bem trabalhado. Tem crianças que têm até medo de ir para a escola, têm medo de fazer amizade, enfim, são vários tipos de medo. E hoje eu me deparei com este livro aqui, o livro dos medos, que o texto dele é da Adélia Carvalho. É um livro que não é muito longo, não vou contar toda a história para vocês, mas é uma menininha que quer que a mãe dela durma com ela porque ela está com muito medo. E a mãe começa a investigar medo de quê e por quê. E a mãe vai explicando para a criança, tentando desmistificar, né? A verdade é essa. E no final, a mãe fala para a criança: eu também tenho muito medo. Ela, mãe, mas você é adulta. Adulto não tem que ter medo. Tenho sim, minha filha, eu tenho muito medo de que você não goste mais de mim. Que isso, mãe? Eu vou amar você para o resto da minha vida. Então, tem coisas sentimentos, né, que são muito fortes dentro da gente. Então, essa história aqui, ela fala de uma forma assim muito delicada. Mas passando para o nosso dia a dia, quantas crianças têm medo de palhaço, têm medo de um personagem? Quantas crianças amam o Papai Noel e quantas crianças morrem de medo de Papai Noel? Outro fato, personagens. Vamos lá. Eu fui trabalhar com a minha turma a questão do medo. Então eu levei várias coisas, porque eu fazia perguntas, né? E cada criança foi falando tinha medo de quê. Eu fui anotando e fui levando para a escola todo aquele material para ajudá-los. E um dos materiais que eu levei foi justamente essa máscara. Eu coloquei em cima da minha mesa e coloquei um TNT por cima, antes das crianças chegarem. Como toda turma tem um aluno curioso, um aluno meu curioso perguntou: tia, o que tem embaixo desse pano? Eu falei: simplesmente uma máscara, você pode tirar o pano. Aí ele tirou, tia, que monstro horrível! Aí um outro aluno muito esperto, que já assistiu desenhos, assistiu o filme da Bela e a Fera. Então, se eu chegasse na escola com e vestisse essa máscara e não falasse nada, eu poderia espantar minha criança. Mas da forma com que eu coloquei, foi uma forma delicada. E o aluno curioso descobriu que não era um monstro, que é uma máscara feita de espuma. E ali a gente foi brincando, aluno contando como é que é a história da Bela e a Fera. Então, muitas vezes a criança tem medo daquilo que ela nem conhece, porque foi colocado nela esse medo. Então, a gente tem que procurar trabalhar o máximo para que essa criança perca o medo. E uma das formas que eu encontrei foi, como eu gosto de trabalhar a escrita, papeizinhos para a criança que sabe escrever, a criança que não sabe escrever vai desenhar o que ela tem medo. Você vai pegar uma caixa que você tem em casa, vai enfeitar
A interrogação é porque aqui dentro vão ficar todos os medos guardados, ok? Você vai pedir para a criança guardar os medos dela. E toda vez que ela falar, mãe, eu tô com medo. Não, você não precisa ter medo. O seu medo tá bem guardadinho. Não tem por que ter medo. Uma outra forma é você pegar uma garrafa PET transparente e pedir que essa criança escreva ou desenhe os medos dela e coloque dentro dessa garrafa. Quando ela colocar dentro da garrafa, ela vai visualizar o que ela escreveu ou o que ela desenhou ali. Aí você pode também enfeitar, colocar fitinha, decorar, colocar isso de uma forma delicada para a criança ir perdendo esses medos, né? E nunca deixar de explicar para a criança o que tem que, não é ter medo, é ter cuidados com algumas coisas. E o medo de fantasias, de imaginações, você vai explicar para a criança que não é uma realidade. Sempre terá um adulto para protegê-la, mas cuidados devem ter com coisas, né, que venham machucar, que venham ferir. Quanto aos medos imaginários, é trabalhar dessa forma lúdica, brincar com essa criança para que ela esqueça esse medo. E você, adulto? Você é mais forte que seu medo. Mostre para sua criança que ela é mais forte que o medo dela. Espero que você tenha gostado da minha dica. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.